Fala galera dos Geeks, aqui é o jornalista Maurício Moura. Estamos em mais uma noite aqui no canal dos Geeks para a nossa semana de lives. Essa semana já tivemos vários bate-papos legais aqui no canal dos Geeks e hoje nós teremos a honra de receber o autor Rafael Montes. Para quem curte aí um suspense, um terror, um tema policial, hoje a gente vai bater um papo com ele aqui para poder falar sobre os lançamentos, as obras dele, os trabalhos dele. Tem muita coisa boa aí para vir do Rafael Montes e já tem muita gente entrando e participando aqui com a gente. Um abraço para a Franciele, que já mandou aqui mensagem aqui pra gente. Carla também já está online. Emilson, Mari, Lanas Monteiro. Então tem bastante gente já entrando. A gente tem muitas perguntas que a gente recebeu dos fãs aí do Rafael Montes. Querem saber aí um pouco da carreira, né, da história dele. Já tem gente chegando aqui. Gemi disse que chegou também. Já falei com o Rafael Montes, ele falou que já está entrando aqui junto com a gente. Thiago, boa noite também aí. Queria agradecer também todas as pessoas que ontem acompanharam, né, a live que nós fizemos aqui com o Kaysar, uma live que fez bastante sucesso. Deu bastante repercussão e muitas pessoas gostaram, várias pessoas compartilharam, o próprio Kaysar compartilhou lá no stories dele e deu uma repercussão bem legal. Também agradecer o André Frank, que foi uma das pessoas que participou com a gente. A live tá todas as lives estão disponíveis lá no nosso canal para quem quiser ir lá no feed. A gente está colocando as lives na íntegra para quem não conseguiu assistir durante os momentos que a gente ficou ao vivo aqui. Então, para quem não viu a live com o André Frank, do Que Mundo é Esse da Globo News, está lá disponível. E também tem a live com o André Sauer, que é o dublador do Jon Snow, também está disponível lá no nosso Instagram. E também a live do Kaysar, que foi ontem. E hoje receberemos o Rafael Montes. Se você já quiser ir mandando sua pergunta, já pode mandar aqui que eu faço ao longo da nossa live. Caroline Ferreira disse que já está ansiosa pela live. Já estão ansiosos aqui também, já esperando o Rafael Montes. A Jéssica também falando que está esperando o Rafael Montes. Ele já vai entrar já. Acabamos de falar com ele aqui, ele falou que já está entrando. Já tem bastante gente. Little Matt também aqui acabou de entrar. A gente está bem ansioso. Vocês também têm os livros? Contem aí pra gente se vocês já têm o livro aí do Rafael Montes, se vocês costumam ler as obras dele. Eu já trouxe até para mostrar para ele aqui, ó, Jantar Secreto, O Vilarejo, e também tem outros e-books lá no meu Kindle, que eu costumo ler também bastante a obra do Rafael Montes. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ali atrás, na prateleira aqui dos Geeks, nós temos uma área só de terror. Então tem os livros do Rafael Montes, tem Stephen King, tem bastante coisa legal da área do terror, né? Para quem gosta, terror, suspense e policial. Aqui tem gente já perguntando. Jantar Secreto é perfeito. Tem gente falando que tem os e-books do Rafael Montes. Só falta o Bom Dia Verônica. O Bom Dia Verônica, que é um livro que ele fez em parceria com a Ilana Casoy. E a gente vai perguntar para ele sobre isso, porque é um livro que foi adaptado agora para a Netflix. Ó, o Rafael Montes já está por aqui já. Ó. Já chegou, a gente já vai chamar ele aqui para poder participar aqui com a gente. O pessoal já falando aqui que todos os livros do Rafael Montes são incríveis. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do trabalho dele, então vai ser muito legal poder participar com ele aqui. Já vou chamar o Rafael Montes aqui com a gente. Vamos chamar ele aqui para poder participar. Estamos conectando aqui com o Rafael. Olá, Fala, Rafael, tudo bem? tudo bem? Todo mundo já Olá na a todos. expectativa aqui falando, vem, Rafael, chega, vem, aparece. Tem esse negócio, como é o nome desse círculo aqui, sei lá, que você usa agora para live, ó. Comprei um negócio desse, mas fica refletindo no óculos, é horrível, olha isso. Eu tô com a minha colinha aqui no meu computador e toda vez que eu abaixar, as pessoas vão ver a É, tela do meu ver a cola. notebook refletida no meu óculos. A gente sabe Não, principalmente agora que a gente está tendo que usar máscara, é um problema grande para quem usa óculos, né, Rafael? gente, olha, eu acho que isso é seleção natural, cara, assim, para quem usa óculos, não é para nós estarmos aqui, sabe? Porque máscara é um inferno, né? Porque É parece que passar sabão infernal, resolve, eu ainda não tentei. Mas você é põe a verdade. máscara, você fica.
Aí, E ó. eu já li Vale também tudo. várias dicas dessa. Passa o sabão, mas eu sempre esqueço. Quando eu vou sair, eu já tô de máscara e não lembro, e meu olho fica todo embaçado, meu óculos fica todo embaçado e eu nunca lembro de passar o sabão para Você nunca testou poder. a coisa do sabão? Eu não fiz o teste ainda dessa do sabão, não sei se dá certo. Depois digam aí, por favor, quem sabe se dá certo a coisa do sabão. Bom, já tem bastante gente aqui com a gente. A Jéssica falou que estava muito ansiosa pela sua chegada. Renato, o pessoal da Conexão Literária também participando aqui com a gente. Tem bastante pergunta, muitas pessoas mandaram perguntas aqui para você. Eu selecionei algumas também para trazer aqui durante a nossa live. Eu também já estava mostrando antes de você entrar, porque antes de jornalista, eu também sou um admirador do seu trabalho. Tem alguns livros seus aqui. Obrigado. Jantar Secreto, O Vilarejo, e também tenho alguns e-books lá no meu Kindle, lá no quarto, lá que eu costumo ler bastante, assim. Então já acompanho seu trabalho já faz um tempo, então é um grande prazer aqui Eu, poder conversar com você. eu tô borrado, não? Tá parecendo uma coisa, não tá parecendo meio Às desfocado? vezes, Agora, quando você dá uma mexida assim, você borra um pouco, mas agora eu tô te vendo bem. agora eu tô focado, então beleza, ótimo. Agora eu tô te vendo bem. Bom, se Maravilha. tiver algum problema e tudo mais, as pessoas sabem que a internet tem dessas coisas, né? A live sempre acontece uma coisa ou outra aí. Se vocês Claro. estiverem pelo menos com problema, não estiver ouvindo a gente, manda aí na mensagem que a gente tenta corrigir É, aqui e falar de novo, né? eu como escritor, vim pro meio do mato para escrever, então eu ainda tô no meio do mato. Tá? A internet ainda é mais problemática. Tranquilo. Bom, eu vou começar aqui te apresentando, né? Antes de começar a fazer as perguntas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija da sua carreira. Mas vamos lá. Ó, eu queria primeiro Beleza. falar dos Dias Perfeitos, né? Que foi um livro que foi lançado em mais de 14 países. Você também lançou Suicidas, O Vilarejo, Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro e O Bom Dia Verônica, que foi uma parceria com a Ilana Casoy, que agora foi adaptado para a Netflix. Você também foi colaborador da novela Regra do Jogo, também foi roteirista de Espinosa da GNT, de Supermax da Globo e do longa-metragem Praça Paris. E também apresentou Trilha de Letras da TV Brasil. Que carreira, Exatamente, hein, um bando de Rafael coisa. Montes? Faço um bando de 29 coisa. anos e toda essa carreira. Eu queria perguntar para você, né? Com 29 anos, esse sucesso ascendente aí, o que mais você deseja conquistar na sua carreira? Cara, é uma boa pergunta. Eu me faço ela com frequência. Mas você sabe que quando eu era adolescente, eu comecei a gostar de ler ali pelos meus 13 anos, foi muito engraçado porque na mesma hora eu falei, quero ser escritor, e comecei a escrever. Mas até então, a coisa que eu mais consumia era a televisão aberta, então eu via muita novela. Eu sempre então gostei de novela, depois de série, né, de cinema. Na adolescência eu cheguei nos livros. ah, e é engraçado porque eu me vejo muito mais como contador de histórias do que como escritor. Ou seja, eu sou um cara que eu tenho. É desesperador, eu tenho, sei lá, 20, 30 ideias para o próximo livro, sabe? Assim. Então, para a próxima história que eu quero contar, eu escuto uma coisa, falo, puta, isso dá uma história muito boa, tal, enfim. E felizmente, eu não tinha contato com ninguém do mercado literário, ou do cinematográfico, ou da televisão. E aí a maneira mais fácil de eu começar a contar as minhas histórias foi pelo livro, porque bastava um computador aberto. E felizmente a carreira de escritor aconteceu mais rápido. É até engraçado, as pessoas acham que é muito rápido, mas não, eu terminei o primeiro livro, que é o Suicidas, aos 17 anos. Aí eu comecei a mandar para as editoras e fui negado por várias delas, até os meus 19, acho que é isso, 19 e 20. Aí com 20 anos saiu o resultado de um prêmio que decidiu me publicar, que é o Prêmio Bem Virar. E o livro saiu quando eu tinha 22 anos, então eu fiquei 5 anos ainda esperando, né? Assim, né? Ainda. E nesse tempo eu escrevi o Dias Perfeitos. Então, em 2012, salvo engano, que foi quando saiu o Suicidas, eu tinha 22 anos, mas eu acabei o livro com 17. Aí logo depois eu publiquei o Dias Perfeitos, e aí quando deu certo, digamos, a carreira de escritor, né? Ou pelo menos eu fui para uma editora grande, que é a Companhia das Letras, passei a ter leitores e tal, passaram a surgir convites para eu fazer roteiro.
E eu fiquei muito feliz porque, como eu te falei, eu sou contador de história. Então, é, eu falei, legal, vai ser legal contar a história nesse formato, porque é diferente. Eu gosto de investigar as diferenças entre contar a história de um jeito, tendo a imagem, tendo a montagem, tendo os atores, tendo a trilha, ou de outro, tendo o parágrafo, tendo o narrador, algumas coisas que são literárias especificamente. Então, me interessa muito ver isso. E eu acho que o que eu quero é o máximo possível contar as minhas histórias em várias mídias. É a minha grande vontade. Bom, deixa eu ir dando boa noite Continuar para muita fazendo gente isso. aqui. Legal, bacana. Vamos dar boa noite para algumas pessoas já. Angel Dianax, ó, tem muitas perguntas, eu vou começar a fazer já já para você aqui. Cissa Pimentel, Oti Macedo, Abrevel História, Clara, Matheus Martins. Bom, tem muita gente já com a gente aqui. Lia Gavalotti, Ivan e a Brum. Vamos lendo daqui a pouco as perguntas aqui. Michael Moura, Rusa Lucas dando boa noite aqui pra gente. Boa noite. Tem gente de Minas Gerais com a gente aqui, ó. Denise Souza, lá de Minas Gerais, participando aqui com a gente também. Suelen, Débora. Agora eu tô vendo. Débora, agora eu vi, agora achei aqui as pessoas. Tem muita gente subindo as perguntinhas. Almeida, As perguntinhas Michael, Denise, uma galera. Tem uma galera. Vamos lá. Eu queria te perguntar, nesse momento, né, de crise que o país vive, tanto na saúde como uma crise política aí, para você, isso te inspira a criar novas histórias ou acaba te preocupando muito em relação à situação que o país está vivendo? Eu acho que a gente fica hesitando entre as duas coisas, né? Porque quando tudo começou foi assustador, acho que para todo mundo, né? E eu percebi que justamente por se eu visse o Jornal Nacional todo dia, eu não conseguiria escrever, porque aí você entra na loucura, né? E eu não sou médico, então eu não tenho tanto a fazer no sentido de ficar me preocupando com... Eu me preocupo, assim, de ajudar algumas instituições, alguns trabalhos que eu vejo que são legais, mas eu não tenho como fazer nada. E eu falei, cara, então por que eu vou ficar me sofrendo, digamos, por isso? E aí eu decidi, então, me alienar um pouco propositadamente, ter até ficado bastante distante do celular, me perdoem quando eu demoro a responder. E estou tentando focar em escrever, estou escrevendo bastante. Mas não deixa de ser curioso, porque eu já tinha dito há um tempo atrás, não lembro aonde, acho que em alguma outra entrevista, que o próximo livro, a ideia era fazer um terror que fosse a imagem do Brasil. E isso, então, era uma história de terror que, de algum modo, dialogava com o que era o Brasil, com o que estava virando o Brasil. E diante de tudo que aconteceu, o terror ficou muito maior na realidade do que o do livro. Ou seja, a realidade conseguiu me engolir. E aí eu tive que repensar algumas coisas da história para tentar ser um pouquinho ainda mais aterrorizante que a realidade, mas é difícil. Então, até em termos de história, deu uma mexida um pouco também. Tem o pessoal lá do Maranhão pedindo para você mandar um abraço aqui. O En Melo pedindo para você mandar um abraço lá pro Maranhão. Tem pessoal de Gaúcho, tem Brasília, tem pessoal lá do Sul. Galera também, do Maranhão, maravilha. Obrigado, gente, por vocês estarem aí. Brasília também. Pernambuco Amadeu. Também, pessoal participando. Tem bastante gente aqui. Legal. Bom, Garanhuns. Eu estive em Garanhuns. Eu falei, ele falou bem falar comigo. Muito legal. Fortaleza. Que legal. O pessoal do Rio Grande do Sul aqui também. Tem gente de Sergipe mandando também, participando. Goiás. Olha que legal. Hoje tem uma live aqui do Brasil inteiro. O pessoal participando de todos os lugares aqui. Legal, bacana. Tem carioca também, tô vendo ali. Tem carioca também. Daqui a pouco a gente vai começar a ler as perguntas deles aí, porque o pessoal deixou bastante pergunta aqui para você. Eu queria perguntar um pouco sobre como se dá a construção dos seus livros, né? Você costuma pesquisar bastante assim com a parte mais técnica, por exemplo, com psiquiatras, criminólogos, etc., que são coisas que você usa bastante assim na sua forma de escrita? Então, pesquisar nem tanto. Na verdade, a parte que eu menos gosto do trabalho de fazer roteiro e livro é a pesquisa. Porque a pesquisa engessa um pouco. Mas é claro que ela é essencial e por isso mesmo a cada livro eu sinto que eu também, a cada trabalho, na verdade, eu sinto que eu
valorizo mais a pesquisa, mas eu confesso que eu continuo não gostando. É a parte que eu menos gosto de fazer, porque é a parte que eu não imagino, né? Digamos, é a parte que eu vou lá para a realidade. Então, o que eu, em geral, faço é, quando eu tenho alguma ideia, eu crio uma espécie de estrutura da história na minha cabeça sem pesquisar nada. Aí eu vou pesquisar para ver se funciona, né, na realidade. E tem algumas coisas que funcionam e tem outras que não. E aí eu sempre tenho que fazer uma escolha difícil, que é se a pesquisa vai ganhar da realidade, da história que eu pensei, ou seja, eu vou moldar a história que eu pensei ao que é real, ou dane-se a ficção mesmo e vamos fingir que é verdade. E eu já fiz as duas escolhas. Tem algumas às vezes até soluções ou coisas que acontecem nos meus livros que a verdade é que não acontece daquele jeito na vida real e tudo bem, eu acho, é ficção, sabe? Legal, Então a minha bacana. relação com pesquisa é um pouco essa. As ideias dos meus livros vêm, nunca vêm de uma mesma maneira. Cada história é de um jeito, sabe? Às vezes vem um pouco do personagem. O Mulher no Escuro, por exemplo, foi um livro que nasceu pela personagem. Foi até a primeira vez, eu acho, pensando aqui, acho que sim, que surgiu pela personagem. Eu tive a ideia dessa personagem que sofreria determinada transformação, teria que investigar o passado. Ela tem uma questão física, para quem já leu, eu não quero dar spoiler, que também é uma coisa que eu queria fazer, uma coisa meio mulher-robô, assim, que eu gostava. Então começou pela personagem e eu criei a história depois, que ela ia viver. Mas, em geral, as minhas histórias, os meus livros começam pela história. Eu falo, eu quero contar a história, por exemplo, de um sujeito que se apaixona por uma menina e decide sequestrá-la, quando ela não quer nada com ele. Aí depois eu pergunto quem é o sujeito e quem é a menina. E aí eu vou criar os personagens. Então, em geral, eu crio primeiro a trama e depois os personagens. Mas acontece às vezes o contrário. A Cissa Pimentel, já que a gente está falando de personagens aqui, ela pergunta se tem algum personagem preferido aí dos livros que você já escreveu. Sem dúvida. Tem alguns que eu adoro. O que eu mais gosto, acho que de todos, é a Cora do Jantar Secreto. É a que eu mais me divertia, porque era totalmente meio psicopata, meio fria, louca. Eu gostava muito daquilo ali, de fazer aquilo com aquela personagem. Acho que é a minha melhor personagem feminina, talvez junto com a Vitória, do Mulher no Escuro, mas sem dúvida era mais divertida de escrever. O Theo também era bastante divertido de escrever, ou seja, entrar na cabeça daquele personagem era exorcizar alguns demônios, de algum modo, então foi divertido. Um personagem que me surpreendeu enquanto eu escrevi, ou seja, ela não foi prevista para ser tão legal assim, e acabou virando um personagem, acho que é até o meu favorito do Suicidas, é a Valéria. É uma personagem que de início eu achava que ela era uma personagem pequena e tal, e depois ela ganhou uma dimensão super interessante, então é uma personagem que eu também gosto bastante, a Valéria. Quem mais? Escrever os Diários do Santiago era muito divertido também. Tem muito, muito nos Diários do Santiago da minha infância na escola, né? Assim, algumas coisas que eu lembro que aconteceram, outras que eu inventei, mas que cabiam naquele ambiente. Então foi divertido também fazer isso. Algumas pessoas falando Qual é o seu favorito? Qual é o seu favorito? Nossa, que difícil, hein? Eu gosto bastante da Valéria que você citou aí. Acho que é uma das minhas preferidas mesmo. Eu gosto muito da Valéria. Eu adoro o Zack também. Acho o máximo o Zack. Eu acho a Valéria bem legal. Tem gente elogiando muito aqui também, ó, falando que gostou muito falou que é fenomenal Uma Mulher no Escuro, né? Que a gente falou agora aí. Um monte de gente, várias pessoas aqui, ó. Amadeu também falando que ama Mulher no Escuro, que acha incrível. Tem gente que falou que ama a Cora também. Falou que é a preferida. Várias pessoas, ó, falando que adoram a Cora, ótimo personagem. Tem gente, nossa, muita gente aqui falando, ó, várias pessoas citando a Cora aqui, como a cena preferida. A Rafa. Tem gente falando que gostou da Valéria também. Da Gertrudes, a Ju falou da Gertrudes, olha.
A Gertrudes é a melhor personagem que eu não trabalhei tanto, né? Porque ela aparece muito pouco, mas é muito boa como personagem. Legal, então. Pronto, já que falaram do Bom Dia Verônica, no Bom Dia Verônica, sem dúvida, o personagem mais legal, eu acho, de trabalhar era a Janete. Era muito legal pensar como ela reagiria, que coisas ela poderia fazer, a Janete. A Verônica é muito legal, é uma anti-heroína, com sede de justiça e tal, mas com, digamos, métodos questionáveis, e isso também foi muito interessante de fazer. Desde o início a gente queria fazer uma personagem que fosse heróica, mas não perfeita. Enfim. Então acho que também no Bom Dia Verônica, sem dúvida, a Janete é uma personagem que eu adoro. Bom, como a gente Lamentei levantou. ter que fazer o que eu fiz com ela. Como a gente levantou essa questão do Bom Dia Verônica aí, uma pergunta assim que foi recorrente, inclusive já chegaram várias aqui. E eu quero saber também como foi trabalhar com a Ilana Casoy, essa é uma das perguntas, mas emendando já, se você tem uma previsão já, muitas pessoas perguntaram isso pra gente aqui nos Geeks, se você tem uma previsão de quando vai ser lançado o Bom Dia Verônica lá na Netflix, a adaptação. Não sabemos qual é a data ainda, adoraria saber também, mas acredito que não demora muito. Acredito que ainda para esse ano, bem provavelmente. E aí, qual foi a outra pergunta? Desculpa. Trabalhar com a Ilana Casoy, como é que foi dividir com ela lá? Cara, foi muito legal. Eu sou uma pessoa, como eu falei, eu gosto de contar história. E eu adoro fazer parcerias, ou seja, eu adoro encontrar pessoas que eu acho que tem alguma coisa que complementa o meu trabalho e aí fazer coisas legais. Eu já tinha tentado até fazer outras parcerias, algumas não deram certo. Assim, é preciso uma sintonia, né, assim, muito grande para que flua. Por exemplo, eu e Ilana, a gente se fala todo santo dia por telefone. Todo dia. Então, Legal. é uma relação que realmente vira uma coisa forte, né? Assim. Então, não dá para fazer com qualquer um. Escrever um livro junto é quase como criar um filho junto, né? Então, você tem que ter muita afinidade. E a minha história com a Ilana foi a seguinte. A gente se conheceu num festival literário chamado Festival Literário de Extrema. E eu já tinha lido os livros da Ilana. A Ilana, acho que ela não tinha lido os meus livros, ou tinha lido porque o Edu, que trabalha com ela, é o braço direito dela, tinha falado, você tem que conhecer esse menino aqui. Pelo que ela conta, é isso. E acho que ela tinha lido talvez um livro antes da feira e logo depois leu todos os outros. Enfim, não sei como é que foi. Mas eu já tinha lido a Ilana, tipo, adolescente. Quando a gente se encontrou, era um evento literário com vários escritores, a gente saiu para jantar no final do primeiro dia, sei lá. E aí eu falei, poxa, por que você não faz um livro de ficção? Você só escreve não ficção. Ela, não, eu morro de medo, não sei se eu sei fazer. Eu falei, claro que sabe, besteira. Ela, não, tô fora. E aí, tome-lhe cachaça, eu acho que era. E no final da noite eu falei, poxa, Ilana, vamos fazer um livro junto. Você tá sem coragem, vamos pensar uma história pra gente fazer junto. E aí ela voltou para São Paulo, eu fui para o Rio, e um belo dia ela me manda mensagem, logo depois, sei lá, um mês depois, ela me manda mensagem falando, olha, você falou sério? Porque se for a sério, eu topo fazer sim. Aí eu que não tinha falado a sério, eu tinha falado cheio de cachaça, eu falei, não, é sério, tá tudo certo. Vamos fazer assim. E aí ela veio para o Rio de Janeiro, ela veio para o Rio e eu tinha já algumas coisas que eu achava que seriam interessantes da minha junção com ela. Por exemplo, eu escrevo histórias policiais, mas as minhas histórias policiais não são investigativas exatamente. Tanto que muita gente que não gosta de histórias policiais gosta dos meus livros, porque não é exatamente um livro policial clássico, né? Assim, ainda que eu ame romance policial clássico, mas eu nunca tinha feito uma investigadora policial, um criminoso, sabe? Assim, juntando pistas e tal. E eu falei, poxa, até pela parte da pesquisa, que a gente falou já antes, eu não gosto tanto de pesquisar essa parte, então eu nunca fiz um livro assim. Falei, poxa, então eu queria fazer uma história que tivesse polícia, que fosse uma personagem feminina,
que eu também nunca tinha feito até então, na época do Bom Dia. Eu queria que fosse em São Paulo, para sair do meu universo do Rio de Janeiro. Então, eu tinha algumas coisas que eu queria, digamos, propor a ela, né? Aí eu propus e ela topou e complementou. Ela falou, poxa, seria então interessante. É, o nome Verônica, por exemplo, vem de uma personagem real, de uma mulher que ela conheceu, chamada Verônica, sabe? Assim, ela falou, eu Nossa. conheci uma mulher uma vez que era... Aí outra coisa que eu falei, eu gosto muito de romance policial, né? Claro. E uma tendência que eu percebo é o que eu chamo de a ascensão do Watson. Sabe, assim, ou seja, enquanto no romance policial clássico o Sherlock é o principal, agora eu percebo que a dramaturgia tem gostado da ideia de pessoas ordinárias, pessoas comuns que se lançam numa ação. Aí a gente surgiu com a ideia, então, de que em vez de ela ser uma delegada fodona, não. Ela é a escrivã, ela é tipo a secretária do delegado, ela não é. E aí a Ilana falou, poxa, eu conheço uma secretária de delegado que investigava mais do que o delegado, chamava Verônica. Eu falei, Nossa. ótimo, o nome vai ser Verônica. E assim foi. Que legal. E é muito engraçado, porque outro dia uma menina fez uma resenha, acho que a Malu fez uma resenha, dos meus livros todos, e ela falou, ai, lendo Bom Dia Verônica, claramente eu vejo o que é do Rafael e o que é da Ilana. E, e eu não vejo, nem eu sei mais o que é meu e o que é dela, sabe? Nem ela também. É Aham. tão misturado tudo, não dá muito para saber quem trouxe o quê, sabe? É interessante isso também. O Wayne Moore ela fez uma pergunta interessante aqui. Perguntou se você já se imaginou fazendo um livro com Stephen King. Ah, é só ele me ligar. Pode mandar mensagem. Vou ver se eu tenho agenda. Só não Fabi, vai dar para sair. tem uma grande escritora aqui entre nós. A Fabi tá assistindo. Fabi é uma amiga minha, escreve pra caramba. Legal. E era minha amiga. Essa história é boa. Quando comecei a escrever, eu criei no Orkut uma comunidade chamada O Escritor e Sua Sinopse. Eu era o dono da comunidade. Porque tinha muita comunidade no Orkut de contos, mas não tinha de romance. E claro, não dava, porque na de contos você coloca lá os contos no Orkut e o pessoal comenta. Uhum, Ninguém coloca um romance inteiro no Orkut. E aí eu claro. fui e criei essa comunidade chamada O Escritor e Sua Sinopse, em que a ideia era os escritores colocarem as sinopses ou os esqueletos, a ideia dos seus livros romances, não contos. E aí eu e Fabi nos conhecemos lá, e a Fabi é uma das que lê o meu livro enquanto eu escrevo, ela lê até o que eu estou escrevendo agora, ela sempre acompanha tudo. Ela e a Cássia são duas amigas dessa época, dessa comunidade, que Legal. até hoje a gente troca escritos nossos. A Tainara falou aqui que depois que ela leu o Jantar Secreto, nunca mais ela viu a comida do mesmo jeito. Outra coisa que eu, outra coisa que eu escuto com frequência eu não sou vegetariano. Na época que o livro saiu, eu dei uma entrevista falando que era, mas era mentira, totalmente mentira. Eu, eu, na verdade, tinha um outro escritor que eu tinha lido que ele para cada jornal, ele contava uma coisa diferente. Entendeu? Assim, um jornal perguntava como é que você criou esse livro? Ele falava, a ideia veio da minha mãe, que me contou uma história. Aí para outro contava, não, a ideia veio de uma matéria de jornal que eu li e tal. E aí eu decidi, na época que o Jantar Secreto saiu, eu falei, pois bem, eu vou contar uma história para cada um. Aí para um saiu no Globo que eu era vegetariano. Aí saiu na Folha de São Paulo que a ideia tinha vindo de não sei onde. Eu inventei 300, nada era verdade, tudo mentira. Mas enfim, é muito legal. Eu vejo que muita gente vira vegetariano por causa do Jantar Secreto. Acho que o livro propositadamente faz esse questionamento. Eu na época, estava querendo virar vegetariano. Cheguei a diminuir a quantidade de carne que comia e tal, mas eu falhei na missão. O João Luiz, ele perguntou se tem o easter egg no Jantar Secreto em Uma Mulher no Escuro, ou se ele está viajando. Tem.
Você vê que as É, pessoas estão bem atentas, né, na leitura. na verdade, eu faço uma coisa muito doida, que é o seguinte: eu, quando vou escrever, eu estou escrevendo, né? Eu tenho as ideias mais ou menos dos livros na cabeça. Então, às vezes, eu estou escrevendo um livro novo e aí eu coloco alguma coisa do anterior, uma brincadeira e tal. Tem um bem evidente entre Jantar Secreto e Dias Perfeitos, né? Uma cena que, digamos, é a mesma cena sob outro ponto de vista. Mas tem outros menores. E o que é muito engraçado é que não é programado, eu faço, né? Eu simplesmente vou lá e faço. Então, e quando o livro sai, eu esqueço o que fiz. Então já teve, eu estou tentando lembrar o que foi, uma leitora que falou: nessa parte aqui, isso é um easter egg do outro livro, não é? Eu falei: meu Deus, e eu tinha esquecido do que eu fiz. Acontece. Tem um que é ótimo, deixa eu lembrar, peraí, vou lembrar. Mas não foi esse que ela me ressaltou, eu acho. É, eu acho que é no Dias Perfeitos, acho que é no Dias Perfeitos, a mãe do Theo anota uma receita na televisão, que está passando num Nossa, programa de. E a receita é a receita do Jantar Secreto. Tem caramba. isso Olha que lá no você sul. vê, né? Eu Você acho que vê que tem. legal. Que legal. E tem gente aqui falando também que a Cora, ela cita a Ritinha de Suicidas. A Cora, é verdade. Outra, acho que foi isso que a menina me lembrou. Cita quando? Eu nem lembro. Foi a Jennifer aqui. Jennifer, se você lembrar, manda aqui pra gente quando que ela cita. Eu não lembro, mas é Pra ver verdade, cita se mesmo. ela Eu lembra. tinha esquecido. Isso eu tinha esquecido. Jennifer sabe mais do que eu dos meus livros, porque. Vamos ver se daqui a pouco ela coloca aqui pra gente como que. Qual que foi esse easter egg aí? Quando que ela contou? Quando que ela, Jennifer citou? Ah, tem isso, é É, verdade, olha. Acho que a Vanessa lembrou, é isso, no Mulher no Escuro, tem uma hora que ela olha pela janela e vê alguém com uma motosserra, uma mulher com uma motosserra, claro que é a Cora. Tem essas coisas. que É legal, isso bacana. aí. Mas você vê que o pessoal tá bem atento, né, ao livro, aos detalhes do seu livro e leem mesmo, né? Que legal, bacana isso. É muito E legal. é até isso que eu quero te perguntar. Eu queria saber o que que você deseja quando as pessoas pegam seu livro nas mãos. O que eu desejo? Olha, eu fui mudando o que eu desejo. A primeira coisa que eu gosto muito é que a pessoa não saiba o que esperar, no sentido de que eu acho que meus livros, acho que é o maior orgulho olhando para meus livros, assim, é que eles são todos diferentes entre si. Ou seja, você não lê um e fala: isso aqui parece aquele. Não, é diferente. Um tem dois personagens e é mais psicológico. O outro tem 20 personagens e é cheio de sangue. O outro. Então, cada um tem um tom mesmo diferente. Até alguns são em primeira pessoa, outros são em terceira pessoa. Eu gosto dessa coisa de ser totalmente diferente. Sabe? Não ser tipo, sei lá, um Dan Brown, que todo livro é quase o mesmo livro, né? É. Eu Uhum. acho legal a ideia de ir mudando. Então, quando eu vou escrever o próximo, né, eu sempre falo: poxa, o que eu posso fazer que eu não fiz ainda? Como é que eu posso me desafiar? O que eu gosto é que as pessoas, que quero, digamos, é que as pessoas leiam, tipo, viciadas em terminar e queiram chegar ao final. Eu gosto de ser um autor que prenda a atenção, digamos, do leitor, mas ao mesmo tempo eu acho que só prender a atenção do leitor é meio fácil demais. Então eu gosto que prenda a atenção do leitor, mas numa segunda camada propõe alguma discussão interessante que me interessa. Então, por exemplo, o Dias Perfeitos, que é um livro muito adotado em escola, para mim claramente é uma discussão sobre machismo, né? Sobre relacionamento Sim. abusivo. Ou seja, você não precisa. É óbvio que você pode colocar. Assim, você não precisa colocar alguém dentro de uma mala para ser abusivo. Ao tolir o outro, e na verdade o caminho todo do Dias Perfeitos é o Theo tolindo a Clarice. A Clarice tem mil personalidades, tem mil coisas específicas sobre ela que vão sendo tolhidas. Né? Você fuma, não pode fumar. Você é bissexual, não pode. E assim vai. Esse procedimento de tolir o outro é uma relação abusiva, né? E é muito legal, porque o Desperfeitos é muito adotado em escola e já a quantidade de meninas que já falaram comigo que viviam relação abusiva e perceberam por causa do livro, assim, olha, pelo menos umas 30 eu diria.
Nossa, ao longo bastante dos anos. gente. Muita gente, muita. Assim, é raro quando eu vou numa escola do ensino médio e não tem uma menina que fale, puxa, eu vivi uma relação abusiva e percebi lendo Dias Perfeitos. Então, isso eu acho legal. A coisa do jantar secreto, de questionar o que a gente come. O Mulher no Escuro, que nubla um pouco, eu acho, quem é o mal na história, né? O Santiago, ao mesmo tempo, você vai entendendo um pouco. Então, e discute aí, se eu disser spoiler do que é o final do livro, mas enfim, discute um assunto que também eu acho interessante e é meio tabu, né? Alguém perguntou sobre temas polêmicos, é muito polêmico o assunto do Mulher no Escuro no final. Os suicidas, que é suicídio entre jovens. Então, eu sempre gosto. E aí, sexualidade não aceita pelos pais, gravidez indesejada, ou seja, temas que são pertinentes e que, de algum modo, dialogam com a realidade do leitor. Então, eu acho que a ideia, na primeira camada, divertir, prender a atenção, você ficar tenso e tudo mais, mas tem que ter uma segunda camada. Tem que ter algo a mais. Se não tiver, não tem graça. Eu acho. Legal. Olha que legal, a Little Match aqui mandou pra gente, falou que conheceu seus livros por meio do professor de português dela. Bacana, hein? Muito legal. Muito bom. Eu sempre digo para isso. espalharem a palavra. Se cada leitor... Eu vi que a Ju falou que ficaria rica se vendesse, se ganhasse R$1 por cada leitor que ela faz, meu. Mas é isso, assim, não adianta. O escritor brasileiro cresce no boca a boca. Indica, sempre digo, pega você, indica para mais 5, aí pede para aquele, cada um dos 5 indicar para mais 5, e assim vai numa árvore, né? Assim. A Júlia T. Pires, ela falou que tem mais medo do Theo do que do coronavírus. Curioso, né? Engraçado. Não posso dizer nada. Muita gente falando dos finais surpreendentes, eu tô vendo aqui. Bastante gente falando. Por exemplo, os finais surpreendentes é uma coisa que eu me questiono. Isso é engraçado, é uma coisa curiosa, porque na época, acho que do Jantar Secreto, eu dei uma entrevista e a pergunta que me fizeram: você sempre faz livros muito violentos. A violência é um recurso seu, me disseram. E aí eu falei, putz, cara, não queria que fosse. Assim, ou seja, eu não quero ser obrigado a fazer uma coisa violenta a cada livro. Eu faço porque a história pede, em geral. Mas eu não acho que tem que sempre ter uma coisa violenta. E aí eu, propositadamente, fiz Uma Mulher no Escuro, que é um livro que, a meu ver, é bem menos violento. Ele começa com uma cena forte, mas ao longo do livro inteiro ele é bem psicológico. É engraçado que alguns leitores reclamaram, falando, nossa, Rafael agora tá bonzinho, não é mais violento como era. Mas foi proposital, assim, porque para mostrar para mim mesmo, não para os outros, mas para mim, que eu podia fazer uma história sem tanta violência. E aí agora vem a coisa dos finais surpreendentes. Muita gente fala, eu adoro os finais surpreendentes. Mas assim, eu acho ótimo também, eu adoro em geral histórias com finais surpreendentes. Meus filmes favoritos têm finais surpreendentes, enfim, eu gosto de coisas que têm uma viradinha. Mas eu também não quero ser refém disso, ou seja, qualquer dia eu acho que a surpresa vai ser que não vai ter final surpresa, sabe? Porque é isso, eu não gosto de repetir, de fazer igual. Então, eventualmente, um dia não vai ter um final surpresa e eu espero que vocês gostem, ainda assim. Bom, mais uma pessoa falando aqui que conheceu o seu livro pelo professor. Foi o professor de geografia, Monique Santori. Falou que o professor de geografia dela falou e ela conheceu o seu livro por meio dele. Bem legal, né? Ver que vários professores aí leem e falam também, né, do seu livro. Bacana isso. Eu queria fazer uma citação de um jornal, eles fizeram foi a Folha de São Paulo. Ela publicou uma matéria que o título era Escritor policial Rafael Montes mostra o melhor do horror dos últimos tempos. Eu queria saber como que você se vê no universo literário e se você concorda com essa manchete que a Folha de São Paulo fez. É engraçado, essa matéria saiu há pouco tempo, não foi? É do ano passado, é do final do ano passado. Eu lembro de ter visto. E não é nem uma entrevista, foi uma matéria, uma espécie de coluna, né? Não. Eles estavam falando do seu livro, na verdade, do livro novo, acho que era Uma Mulher no Escuro, se não me engano, ou foi do Dias Perfeitos, eu não tenho certeza, eu não me lembro exatamente, mas eles estavam falando desse livro e eles deram esse título, elogiando, né, o seu novo livro. Cara, assim, como é que eu me enxergo? Quando comecei a escrever, eu fui procurar o que havia de literatura de mistério, de gênero, vamos dizer, né? Que é policial, terror,
fantasia, ficção científica no Brasil. E eu encontrei pouquíssima coisa, né? Você tinha o Rubem Fonseca, que também não é considerado policial. Tinha o Luiz Alfredo Garcia Rosa, esse sim, autor policial. A Patrícia Mello, o Tony Bellotto, o Jô Soares tinha feito uns livros meio policialescos, mas você não tinha um autor policial. Então, eu me senti meio assim, caramba, como é que eu vou fazer isso? Não tem ninguém que faz isso, né? Assim, pouca gente faz isso. E eu comecei a fazer. E eu lembro que me diziam, policial não vende no Brasil, ninguém gosta de história policial brasileira, nunca vai dar certo e tal. E aí a Companhia das Letras, para você ter até uma noção, a Companhia das Letras, que é a minha editora, eles têm uma coleção policial, que é uma coleção coloridinha, de vários livros. Eu tenho vários deles em casa, eu adoro aqueles livros, todos coloridinhos, assim, policiais. E o editor, na época, falou, Rafa, policial brasileiro não vende tanto, vamos fazer fora da coleção policial, para atrair aí um público mais amplo. E aí assim foi feito e atraiu. E aí várias outras editoras, eu conheço o editor da Record, o editor da Rocco, o editor da Intrínseca. Vários deles vieram perguntar, poxa, você conhece alguém que faça policial? Como você? Ou seja, as editoras passaram a querer ter seus autores nacionais de policial, de terror, de fantasia, de ficção científica. Então eu fico feliz assim, de ter ajudado nesse caminho. Não acho que fui eu que abri o caminho, porque, como eu falei, tem o Vianco, tem o Sport, tem o Rafa Dracon, todos eles publicaram antes de mim, e cada um, o Vianco no terror, o Dracon e o Sport na fantasia, enfim. Então, eu acho interessante que eu tenha, de algum modo, ajudado, principalmente com Dias Perfeitos, nesse sentido. Mas eu queria muito que a gente tivesse mais autores policiais publicando, mais autores de terror publicando, ou seja, é bom, eu acho, para todo mundo. Não eu sempre digo que na literatura não existe concorrência, né? Existe movimento, ou seja, se tem mais gente fazendo, aí sim passa a existir um movimento de literatura policial brasileira mais forte, né? Eu publico um livro a cada ano e meio, às vezes 2 anos. Então, é bom ter outros autores também publicando e mostrando que a literatura policial brasileira é forte e existe, e, enfim. Então, eu acho isso interessante. A outra coisa que é legal também é que sempre teve uma separação meio burra, a meu ver, entre alta literatura, né? E aí são os autores que ganham os prêmios, que vão nas feiras literárias, e, enfim. E a literatura de gênero, de entretenimento, vamos dizer, que aí é considerado um pouco menor, assim, ou seja, são 2 universos que não dialogam entre eles, são totalmente separados, né? Ou seja, o Vianco, que é da literatura de entretenimento, não conversa com os autores da dita alta literatura, né? Que publicam romances literários. E eu fiquei no meio do caminho, ou seja, eu sou, digamos, reconhecido como um par, né? Ou seja, como alguém daquele grupo, tanto por um grupo quanto por outro. Acho que com o tempo, quando eu comecei a falar tão mal dessa separação, o pessoal mais metido da alta literatura passou a me detestar um pouco. Mas alguns, né? Não todos. Mas eu confesso que eu gosto do meio do caminho. Porque os autores que eu gosto são do meio do caminho, né? Ou seja, o Ian McEwan, que é um dos meus autores favoritos, ele é um romancista inglês que escreve livros super literários, ganhou vários prêmios, e ao mesmo tempo é um autor popular. Não é popular como é, claro, um Dan Brown, mas é popular. Eu gosto desse meio do caminho. Machado de Assis. Machado de Assis é literário ou entretém? A meu ver, os dois. Entende? Eu gosto a Donna Tartt, a Patricia Highsmith, meus autores favoritos. Ou seja, eu confesso que eu não amo, sei lá, James Patterson. Assim. Eu não acho meio... Sabe, assim? Acho meio descartável. Ou seja, acho que você lê, é divertido, mas depois acaba.
não é o que eu gosto, nem de ler e nem de fazer. Eu espero que não seja isso que eu faça. Eu gosto de fazer uma coisa que, de algum modo, fica, sabe? Legal. Acho que Bom, teve uma pessoa aqui que falou que estava dando uma picotada, mas acho que está dando para ouvir bem. Se tiver mais alguém com muito problema de ouvir a gente, por favor, avisem que a gente tenta dar um jeito. Teve uma pessoa que perguntou aqui, a Júlia T. Pires, ela perguntou se você já pensou em escrever outro gênero. Ou se você se imagina encaixando em outro gênero também. Então, cara, eu penso sim. Primeiro que eu não acho que meus romances policiais são tão policiais assim, como a gente já falou aqui. Mas eu acho que tem algumas coisas que me interessam e que por isso eu não vou deixar de fazer. Por exemplo, eu gosto de investigar a mente humana. Sem dúvida, eu acho que é o que tem em comum entre todos os meus livros é investigar a cabeça bizarra de algumas pessoas e personagens. Isso eu não vou perder. Agora pode ser eventualmente que eu tenha uma ideia de drama em que isso aconteça, ou um romance romântico. É possível, não acho impossível, não. Uma fantasia. Pode ser, não sei. Realmente não sei. Mas não é algo que eu penso. Ou seja, quando eu vou escrever, eu não penso assim, vou fazer um livro de policial, investigativo ou fantasia. Não, eu não penso muito nisso. Então, pode ser que apareça. Acho bem provável, na verdade. Uma curiosidade que eu tenho é o Suicidas, você me corrija se estiver errado, o Suicidas você escreveu dos 16 aos 19 anos, e eu queria saber se você já releu ele e o que você achou depois, se você releu, né, claro. Eu comecei o Suicidas aos 16. Aí aos 17, 18 eu acabei uma primeira versão e aí fui procurar editor, não consegui, aí foi aquilo que eu contei. Fiquei mexendo no livro e tal, enfim. Aí mexi em algumas coisas e publiquei. Depois que publica, você lê tantas vezes antes de publicar que depois você não lê mais. Essa é a verdade. Então, eu fiquei de 2012 sem ler o livro até 2000 salvo engano, 2000 não lembro quando é que é a reedição do Suicida. O livro foi reeditado pela Companhia das Letras. Aí na reedição eu peguei para ler. E foi muito legal, cara, porque eu tenho a impressão de que escrever de algum modo é deixar um registro de quem você é naquele momento. Então, eu vi vários defeitos, várias coisas que eu faria diferentes, personagens que eu faria de determinado jeito. Obrigado. Personagens que eu faria de determinado jeito diferente, ou um parágrafo que eu escreveria de maneira diferente. Mas eu também achei super interessante ter um registro de quem era o Rafael e qual era o meu imaginário e o que eu achava que era o melhor que eu podia fazer naquela época, sabe? Assim, então, foi até uma discussão que eu tive com a editora na época de se eu deveria mexer no livro a tal ponto de quase reescrever com quem era o Rafael daquele momento que estava olhando de novo o livro ou não, se eu deveria respeitar quem eu era. E eu decidi respeitar. Eu acho que cada livro tem o seu momento. E percebe, não são só as desvantagens, não, são as vantagens também. Ou seja, o Suicidas tem uma irresponsabilidade, uma loucura ali, que é típica de quem não tinha nada a perder, porque ninguém me conhecia mesmo, eu não sabia nem se ele devia ser publicado. Então, algumas ousadias que o livro tem, quase uma falta de vergonha mesmo, de ser sangrento, de ser chocante, de ter viradas. Eu acho muito legal, assim. Digamos que talvez seja uma espécie de inocência que eu acabei perdendo com o tempo, porque enfim. Agora, hoje em dia, eu escrevo, por mais que eu tente esquecer, eu sei que eu tenho leitores, eu sei que eu vou mandar para a editora, eu sei que tem tudo isso por trás, né? Legal. Bom, eu só tenho mais duas perguntas para você, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, porque a gente só pode ficar 1 hora na live e a gente já está 50 minutos aqui na live. Você vê como é que passa rápido o tempo, né? Nossa, eu nem percebi. A gente nem percebe, porque o papo tá tão legal, assim, a gente tá tão entretido, acaba nem percebendo. Eu queria saber um pouco sobre como foi essa participação, né, no projeto agora do filme da Suzanne von Richthofen, né, dos 2 filmes. Como foi para você trabalhar em cinema, né? Que agora você já tinha, né, experiência e tudo mais, agora acredito que sendo mais dentro disso, né?
como foi, né, o desafio e como está a sua expectativa aí para esse filme que vai chegar nas telonas em breve. Aí teve que ser adiado, mas logo, logo está chegando aí pro... Teve que ser adiado pela questão do coronavírus. Foi muito legal porque foi a primeira vez que aconteceu o movimento contrário, porque minha relação com a Ilana foi assim, né? Ou seja, a ideia de fazer o livro junto, eu falei, Ilana, vamos fazer o livro. Aí ela topou fazer ficção. Depois, eu estava em um projeto de um longa-metragem e eu precisava de alguém para colaborar comigo. E aí eu falei, Ilana, vem colaborar comigo nesse filme. E ela falou, não, mas eu não faço roteiro, eu não sou roteirista. Eu falei, não, aprende. E aí eu chamei ela para ser roteirista de um filme comigo, um filme de ficção. Tá? O filme não saiu, não foi anunciado nem nada, mas existe esse projeto aí de um filme escrito por mim e pela Ilana. E aí, em que eu a chamei para vir, para fazer comigo. E aí, nisso, a Ilana foi procurada para fazer um projeto da Suzane, né? E falou, beleza, eu faço, mas se o Rafael entrar junto. E aí eu falei, mas Ilana, não vou fazer nem pensar, porque é uma história real, eu tô fora, eu não trabalho com história real. Eu gosto de imaginar, aquilo que a gente falou da pesquisa e tal. E aí ela falou, não, você me chamou já 2 vezes e me tirou da zona de conforto, agora é a minha vez de te tirar da zona de conforto. Você vai fazer sim. E foi muito interessante, né? Porque você tinha o limite do que realmente aconteceu. Pode acreditar, você ou não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de violência na vida real, eu detesto violência. Detesto esses programas de auditório violentos, com tragédia, detesto tragédia, detesto. Eu gosto de tragédia de mentirinha, de verdade, estou fora. E aí eu lembro, por exemplo, a Ilana, a gente estava escrevendo, chegava uma bela hora no crime, e eu não tinha visto ainda a foto do crime, que a Ilana tem a foto dos corpos, né? Nossa. E eu falei, não quero ver. Ela falou, não, Rafa, você só vai conseguir escrever do jeito que deve ser se você ver a foto. E aí eu vi a foto, mas não gostando, assim, olhei, sei lá, por 30 segundos e também não precisei mais ver porque marcou o suficiente. Então mas foi muito interessante, me tirou um pouco dessa zona de conforto, porque eu tive que criar uma história, claro, tem uma estrutura de dramaticidade, tem virada, tem gancho, tem tudo que é meu jeitinho de contar, mas para uma história conhecida, né? Legal. A Cretes Mari falou que chegou atrasada. Não tem problema. Vamos colocar a live do Rafael Montes na íntegra. Assim que terminar aqui, a gente já sobe lá no canal. Para quem quiser assistir, vai estar na íntegra. Se vocês chegaram atrasados, não tem problema nenhum. E para terminar, Rafael, eu não tinha como não te perguntar isso. A gente está no canal Geek aqui, falando de cinema e tudo mais. Eu queria saber se o que você costuma assistir? Se tem alguma coisa recente que você assistiu de filme, série que você gostou bastante, que você indicaria para as pessoas aqui. O que você assistiu, assim, recentemente que você gostou? Assisti, tá. Cara, eu desde que começou essa quarentena, eu tenho feito uma coisa super legal. Eu tô vendo um filme por dia, pelo menos. 1 ou 2, bacana. Às vezes 3, raro. Mas 1 ou 2 sempre, todo santo dia. Legal. Só que o que tem acontecido é que eu tô vendo muito clássico, muita coisa que eu nunca tinha visto. Alguns filmes no ar que eu devia ter visto e nunca vi. Há pouco tempo, por exemplo, eu vi Cantando na Chuva, que eu nunca tinha visto. Um absurdo, mas vi. Tenho visto muito Fellini, Truffaut, sabe? Assim, eu tenho visto mais clássicos. De série, as coisas mais recentes que eu tenho visto são todas documentais, que é até interessante. Eu escrevi um texto, eu tenho uma coluna na Veja agora, quinzenal, e eu tenho feito uma... E a última até foi sobre isso, foi sobre como eu, de algum modo, tenho visto pouca ficção. A realidade parece que nos solapou. Não só a realidade do coronavírus. Eu vi agora essa Tiger King, né? O Rei dos Tigres. Maravilhosa. Que sei. O Joe Exotic é o Bolsonaro. Paranoico, maluco, fala merda pra cacete. Tem gente que acredita. Sabe, assim, pra mim ele é a imagem perfeita do Bolsonaro, o Joe Exotic. A série recente, assim, não tão recente, mas que eu também vi meio foi Wild Wild Country, também bizarríssima e real. Então, Gente, estou vendo vários amigos aqui, o Marcelo, a Deb, tudo bem? Débora, saudade de vocês. Enfim, então eu tenho visto muita série documental. De série de ficção, eu vi Dark há pouco tempo, achei muito boa.
Cara, Legal. tem uma coisa, que é uma história maravilhosa, que é o seguinte. O Vic, meu namorado, quando a gente começou a namorar, ele tá aqui atrás, quando a gente começou a namorar, a gente foi na livraria junto. Ele adora ler, ele lê muito mais que eu até. E aí, na livraria, ele falou, o que você acha disso? Eu falei, eu não gosto muito. Isso aqui, eu também não gosto muito. Isso aqui, eu também não gosto muito. Ele falou, cara, como é que você gosta de ler se você não gosta de quase nada? Ele me sacaneou. E é verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto de pouca coisa. É raro. Eu sou um cara muito chato. Uhum. Assim, para eu gostar de um filme é raro, para eu gostar de uma série é muito raro. Eu vi várias dessas séries, Diz que Amiga para Matar, achei chato. Eu acho tudo meio chato. Assim, é raro que eu goste assim, de uma coisa. Quando eu gosto, as séries documentais eu tenho gostado bastante. O que mais? Vic, tem uma coisa que você lembra que eu gosto? Ajuda aí, help. Série? Série recente. Falaram que Ozark fica muito bom, então eu voltei a ver. Ozark, é. Dark eu curti bastante. Dark é legal. Dark tá Bastante. numa ascensão de crítica assim, muito boa mesmo. As pessoas estão gostando bastante. Rafael, infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa live aqui, porque a gente só tem mais 5 minutos aqui do Instagram. Deixar ou não deixar a gente ficar por aqui? Olha, eu queria agradecer demais a sua participação. Foi um papo muito legal, passou super rápido aqui. Eu não tenho dúvida que eu vou querer chamar você mais vezes para bater esse papo aqui com a gente, porque é mais do que uma entrevista, é um bate-papo mesmo. Aqui a gente se diverte, a gente conta história e é o que eu gosto de fazer. Acredito que você também gosta bastante disso e queria agradecer muito assim, por você ter topado participar dessa live aqui com a gente. Querida, adorei o papo, nem senti passar, nem acredito que já passou uma hora, impressionante mesmo. Obrigado pelo papo, pode chamar sempre, que eu estarei à disposição. E, gente, obrigado a todos vocês. Estou vendo vários amigos aparecendo aí também, muito bom. A Carmen, gente, a Carmen Molinari, que acabou de mandar um beijo, é super legal essa história, só rapidinho. Eu, quando também, com 14, 15 anos, né, quando eu comecei a escrever e tal, comecei aos 12, né, mas ali por 15, eu queria mostrar meus textos, criar a comunidade do Orkut, que eu contei para vocês, e eu frequentava um clube de leitura num sebo em Copacabana, chamado Baratos da Ribeiro. E aí a Carmen é uma querida amiga, eu fiz vários amigos e tenho até hoje esses amigos próximos. Nesse clube de leitura a gente se encontrava quinzenalmente e escrevia contos anônimos, ou seja, você levava o seu conto sem dizer que foi você que escreveu, misturava lá numa caixa, todo mundo colocava os seus contos lá, tirava, cada um lia um e votava qual era o mais legal do dia, enfim. Então vários dos meus contos, até publicados hoje em antologias e tal, surgiram nesse encontro do clube. Então, gente, é isso. Muito obrigado aí. Eu tenho feito também, só para convidar, o que eu chamei de Clube do Livro do Rafinha. Eu faço de vez em quando, fiz já do Vilarejo. O próximo que eu vou fazer deve ser provavelmente segunda-feira à noite, já agora, ou segunda, ou domingo, não sei. Bem, os dias perderam sentido, né? Mas eu devo fazer uma live para discutir os Suicidas e vou discutir vários outros livros. E eu chamo meus leitores também, foi super legal da última vez. Vou fazer mais vezes, apareçam. Eu quero saber quem vocês são desse lado aí. Bacana. Rafael, obrigado. Para quem não acompanhou, né, chegou agora no finzinho, vamos colocar na íntegra aqui, já, vamos postar aqui nos Geeks, a live aqui na íntegra, esse bate-papo aqui com o Rafael Montes, para quem quiser assistir. E fiquem ligados no canal do Rafael, no nosso canal, porque tem várias surpresas e a gente vai chamar o Rafael mais vezes para poder bater um papo aqui com a gente. Rafael, um abraço, valeu, grande prazer estar com você aqui, viu? Beijos em todos, gente, boa noite para vocês. Um abraço. Valeu, obrigado pelo papo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.